Há 5 anos, perdi a mulher que mais amava para o meu próprio irmão. Mas desta vez, quando meu pai me chamou de volta para casa, eu sabia que a pessoa mais surpresa não seria eu. Olhei fixamente para a tela do meu celular. A mensagem do meu pai era breve, mas impactante. Estamos tendo um encontro em família. Lucas e Madidi estarão presentes. A reação inicial não foi de raiva ou descrença, mas sim como uma onda poderosa trazendo à tona memórias que eu desesperadamente tentava esquecer. Meio década havia se passado desde que perdi tudo, desde que meu mundo desmoronou de maneiras que nunca imaginei. Eu tinha jurado nunca mais voltar àquela casa, o lugar que um dia considerei meu refúgio. No entanto, aqui estava eu, uma simples mensagem me fazendo perceber que escapar para sempre era impossível. Se você está acompanhando essa história dramática, por favor, deixe sua localização nos comentários. E se estiver gostando da narrativa, lembre-se de clicar em inscrever-se para mostrar seu apoio. Meus dedos apertaram o telefone enquanto as lembranças daquele fatídico dia me atingiram como uma tsunami. Lá estava Lucas, meu próprio irmão, com aquele sorriso confiante característico, ao lado de Madidi, a mulher que já significou tudo para mim. Ela agia como se eu fosse invisível, tratando-me como um estranho qualquer, um capítulo lamentável em suas vidas. As palavras continuavam a me assombrar. Asterisco, acredito que fiz a escolha errada. Asterisco, elas cortavam fundo, como uma faca afiada rasgando minha alma. Fiquei em silêncio, sem reagir. Simplesmente observei enquanto minha esposa sorria ao lado do homem que cresci chamando de irmão. Os detalhes da minha saída daquela festa são nebulosos, mas lembro claramente de voltar para um apartamento que parecia impossivelmente vazio. Madidi havia levado todas as suas coisas. O processo de divórcio foi rápido e impessoal, nenhum drama emocional, nenhuma tentativa desesperada de reconciliação, apenas papéis frios provando que nosso casamento não significava nada para ela. E ali estava eu, anos depois, sendo convocado de volta pelo meu pai. Deveria aceitar? Valia a pena revisitar aquele lugar, confrontar aqueles que me empurraram aos meus limites? De alguma forma, eu sabia que recusar não era uma opção. A insistência do meu pai na minha presença sugeria que algo significativo estava prestes a vir à tona, e desta vez, eu não seria o único a ficar em pedaços. Acelerei pela rodovia que levava às margens de Nova York. O pôr do sol tingia as árvores da estrada de âmbar, mas eu não conseguia apreciar a beleza. Minha mente estava consumida pelos pensamentos sobre o próximo encontro, enfrentando as pessoas que passei 5 anos tentando apagar da minha memória. Saí de lá com nada, privado do meu casamento, da minha fé nas pessoas, dos meus laços familiares. Mas agora, eu não estava buscando explicações. A verdade já era minha. Eu estava voltando por um único propósito: testemunhar suas reações quando eles se vissem presos pelas próprias ações. Os enormes portões de ferro da propriedade Whitman rangeram enquanto eu dirigia meu carro por eles. A mansão se erguia à frente, tão magnífica e imponente quanto sempre foi, embora parecesse desprovida do calor que um dia emanava. Lembrei-me da sabedoria da minha mãe sobre casas serem construídas em fundamentos de amor e verdade. Agora, este lugar era apenas uma estrutura vazia, abrigando memórias de dias melhores. A silhueta do meu pai apareceu na entrada, seu cabelo cedendo ainda mais território ao cinza desde nosso último encontro. Seu rosto permanecia cuidadosamente neutro, nem acolhedor, nem hostil, apenas expectante. Nathaniel, entre. Temos muito a discutir. Eu segui até a sala de estar, outrora um santuário de conforto familiar, agora densa com tensões não ditas. Acomodando-se em sua poltrona habitual, meu pai despejou um líquido âmbar em um copo de cristal antes de gesticular para o assento oposto. Sente-se. Os outros chegarão em breve. Não havia necessidade de esclarecer quem eram os outros. Eu sabia exatamente quem esperar. 60 minutos se arrastaram antes que o som de veículos no caminho de entrada anunciasse sua chegada. A porta se abriu, revelando Lucas primeiro. Ele mantinha sua fachada impecável, terno de grife, relógio luxuoso capturando a luz acima, mas algo havia mudado. Seu olhar normalmente autoconfiante agora carregava um traço de ansiedade. Madidi entrou logo em seguida, ainda graciosa e deslumbrante, embora seu ar habitual de superioridade tivesse diminuído. Seus olhos encontraram rapidamente os meus antes de desviarem, como se confrontassem uma lembrança desconfortável do passado. Meu pai se levantou, pigarreando deliberadamente. Todos, sentem-se. Isto não é um encontro casual de família. Temos questões urgentes a resolver. Lucas soltou uma risada sarcástica, tirando seu smartphone.
Sério? Pai? Por que todo esse teatro? Não é só uma conversa de família. Ah, se fosse assim tão simples, respondeu meu pai, sua voz calma, mas firme, seu olhar inabalável. Lucas, você realmente achou que suas atividades permaneceriam ocultas para sempre? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Observei a troca entre pai e filho, antecipando a confrontação iminente. A voz de Madidi tremeu ligeiramente ao perguntar: Richard, o que está acontecendo? Por que esta convocação urgente? Em vez de responder imediatamente, meu pai pegou uma pasta de couro na mesa. Ele retirou um grosso maço de papéis, deslizando-os em direção a Lucas. Esses documentos detalham as finanças da fundação de caridade da sua mãe, ele falou com uma compostura calculada. Talvez você queira explicar por que os fundos destinados a crianças desfavorecidas foram desviados para uma conta privada. Lucas ficou sem palavras, um tremor visível percorreu seu corpo. Através da moldura da MTI, cruzei os braços, meu olhar fixo intensamente no para minha frente. Me diga, Lucas, a caridade se tornou nada mais do que uma oportunidade de investimento para você. Os músculos da mandíbula de Lucas se contraíram, embora ele mantivesse a compostura. Pai, não tenho certeza sobre a origem desses números. Deve haver algum erro de interpretação. Uma risada sem humor escapou dos lábios do meu pai enquanto seus dedos tamborilavam ritmicamente na superfície de madeira. Um erro. Cada transação carrega sua assinatura. Você sistematicamente drenou milhões da fundação de caridade da sua mãe para sustentar seu estilo de vida extravagante, aquisições de propriedades, celebrações luxuosas. Ele fez uma pausa, virando-se para Madidi. E você, Madidi, achou mesmo que eu era cego ao fato de que esses mesmos fundos financiaram seu guarda-roupa de luxo? A expressão de Madidi se transformou em pura consternação enquanto ela se virava para encarar Lucas. Você me garantiu que aquele dinheiro vinha dos lucros dos negócios. Os dentes de Lucas se cerraram enquanto ele virava a cabeça bruscamente em sua direção. Se controle. Você realmente achou que papai nos chamou aqui para uma conversa agradável? Observei sua troca acalorada antes de redirecionar minha atenção para meu pai. Qual é o seu próximo movimento? Meu pai alcançou sua pasta, retirou outro conjunto de documentos e os deslizou na minha direção. Você descobrirá em breve. Meus olhos caíram sobre os papéis, imediatamente reconhecendo um nome familiar. Asterisco Último Testamento de Richard Whitman asterisco. Examinei o texto à minha frente, os olhos se estreitando enquanto a atmosfera ficava cada vez mais tensa. Lucas havia perdido sua postura anterior. Seus dedos agarravam firmemente a borda da cadeira, enquanto sua mandíbula permanecia travada, mal contendo sua raiva. O olhar de Madidi saltava entre meu pai e Lucas, desesperadamente buscando qualquer sinal de conforto. Meu pai cruzou os braços, sua voz firme, mas cortante. Este é meu testamento mais recente. Está na hora de ambos enfrentarem a realidade. Lucas soltou um som de escárnio, embora sua voz tensa revelasse seu verdadeiro estado. Isso é absurdo. Você está discutindo seu testamento como se estivesse à beira da morte, mas aqui está você, diante de nós. Meu pai respondeu com um simples aceno de cabeça, seu olhar penetrante fixo em Lucas. Exatamente. E precisamente porque ainda estou aqui, pretendo garantir que meu legado chegue às mãos certas. Madidi segurava nervosamente o vestido, prendendo a respiração. Ao contrário de Lucas, ela lutava para mascarar sua ansiedade, sua preocupação visivelmente estampada no rosto. Meu pai retirou outro documento da pasta e o empurrou em minha direção. Nathaniel, leia isso. Levantei os papéis, percorrendo as primeiras páginas até que meus olhos congelaram, fixos nas palavras à minha frente. Toda a propriedade, hotéis Whitman, todos os imóveis, contas bancárias, ações da empresa, tudo foi legado para mim. Levantei a cabeça, ainda tentando compreender o que acabará de ler. Pai, comecei, mas antes que pudesse articular meus pensamentos, o punho de Lucas colidiu com a mesa com força devastadora. Sua voz emergiu em um rosnado ameaçador. O que diabos isso deveria significar? Madidi recuou visivelmente, todo seu corpo ficando rígido. Lucas se lançou para a frente, arrancando o testamento das minhas mãos, seus olhos freneticamente examinando o documento antes de jogá-lo de volta na mesa. Você está realmente entregando tudo para ele? Meu pai permaneceu estoico, sua resposta resoluta, sim. Lucas saltou de sua cadeira, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Isso tem que ser alguma piada doentia.
Eu sou seu primogênito. Dediquei minha vida para construir este império, e você vai simplesmente entregar tudo para o Nathaniel. Mantive meu silêncio, observando o drama se desenrolar com um desapego calculado, curioso sobre o próximo movimento de Lucas. Meu pai encontrou o olhar de Lucas sem hesitar, sua expressão glacial. Você passou a vida servindo a si mesmo, não construindo o legado desta família. Você desviou fundos da fundação de caridade da sua mãe. Usou nossa empresa como um escudo para suas atividades ilegais. Achou mesmo que eu não descobriria a verdade? Os punhos de Lucas se cerraram ainda mais, seu corpo tremendo de fúria mal contida. Você não pode fazer isso comigo. O sucesso atual desta empresa é inteiramente mérito meu. Meu pai exalou pesadamente, cansado pela autodecepção do filho. Se não fosse por você, esta empresa não estaria fundada em escândalos financeiros que passei anos escondendo. Finalmente, Maddi encontrou sua voz, embora tremesse. Richard, por favor, reconsidere. Você realmente vai descartar Lucas assim? Meu pai desviou seu olhar penetrante para ela. E quanto ao seu papel nisso, Maddi? Achou mesmo que eu era cego à sua cumplicidade? Financiar seu estilo de vida extravagante com dinheiro destinado aos necessitados? Maddi paralisou, seus lábios formando uma linha apertada. A voz do meu pai ecoou pela sala. Toda a documentação já foi enviada ao meu advogado. Se Lucas não devolver os fundos desviados, tudo vai para as autoridades. E Maddi, antes que você tente negar ou justificar sua participação, saiba que possuo provas do seu envolvimento. A mandíbula de Maddi caiu. Ela girou rapidamente em direção a Lucas, sua voz tremendo. Você prometeu que isso nunca viria à tona. Lucas lançou-lhe um olhar venenoso, seu tom ameaçador. Cale a boca. Observei em silêncio enquanto eles se desmoronavam diante dos meus olhos. Lucas e Maddi, outrora meus algozes, que haviam pisoteado minha confiança e dignidade em busca de seus próprios ganhos, agora assistiam ao próprio colapso. Virei-me para encarar meu pai. Você tem certeza disso? Ele inclinou a cabeça com decisão. Eu sabia com absoluta certeza assim que descobri as provas. Lucas soltou uma risada amarga e vazia, que traía o medo subjacente. Você realmente espera que eu aceite isso calado? Meu pai permaneceu impassível, sua voz firme. Suas opções são simples: ou devolve voluntariamente o que roubou e sai, ou enfrenta as consequências legais. Todo o corpo de Lucas tremia de fúria, os nós dos dedos brancos de tanto cerrar os punhos. Ao lado dele, Maddi afundava ainda mais na cadeira, sua pele adquirindo um tom acinzentado. Levantando-me do meu assento, enfiei as mãos nos bolsos e encontrei seus olhares com determinação inabalável. Agora tudo está claro, não é? O silêncio deles dizia tudo. Eles não precisavam de palavras. Eu sabia que isso marcava apenas o início de seu inevitável colapso. Lucas fixou meu pai com um olhar venenoso, o peito arfando, os dedos tremendo de raiva descontrolada. Era chocante vê-lo assim, um homem que sempre exalara arrogância, que acreditava poder moldar o mundo à sua vontade, agora à beira da destruição. Maddi estava igualmente abalada, seus dedos cravados na borda da mesa enquanto seus olhos assustados percorriam freneticamente os documentos incriminatórios à sua frente. Provavelmente, ela nunca imaginou cair em desgraça ao lado de Lucas. Dando um passo calculado à frente, falei em um tom calmo e controlado. Podem fingir surpresa, mas vocês sempre souberam que essa conta chegaria, não é? A mandíbula de Lucas se contraiu ainda mais, seus punhos cerrados. Você acha que vou simplesmente aceitar isso, Nathaniel? Um sorriso sutil curvou meus lábios. Que outra escolha você tem? Meu pai permaneceu firme, braços cruzados, suas palavras carregando o peso da finalidade. Lucas, eu te dei todas as oportunidades. Vi você subir a escada corporativa. Acreditei que você seria meu digno sucessor. Em vez disso, você escolheu a traição. Desviou fundos da fundação da sua mãe. Usou nossa empresa para encobrir suas operações ilegais. Agora, você deve enfrentar as consequências. Lucas inspirou profundamente antes de soltar uma risada oca e gelada, completamente desprovida de calor. Ele recostou-se na cadeira, os dedos batendo ritmicamente contra a superfície polida da mesa. Certo, pai. Vá em frente, me jogue na prisão. Mas considere as consequências. Nossas ações vão despencar, investidores vão fugir. Posso perder tudo, mas você também sofrerá danos significativos. Meu pai permaneceu imperturbável.
Ele retirou um pendrive do bolso e o colocou deliberadamente sobre a mesa. Todas as provas estão aqui. Minha equipe jurídica e investigadores financeiros já têm cópias. Se você escolher não cooperar, não hesitarei em divulgar tudo. Lucas paralisou, seu olhar fixo no pendrive como se fosse uma bomba relógio. A mão de Madidi apertou ainda mais o braço de Lucas enquanto ela prendia a respiração. O que devemos fazer para resolver isso? Sua voz tremia. Meu pai se inclinou para a frente, seu tom controlado, mas autoritário. Restitua os fundos desviados, renuncie à empresa e remova-se permanentemente da minha vida. A mandíbula de Lucas se contraiu enquanto ele se voltava para mim, seus olhos flamejando de ódio. Então está a sua vitória, Nathaniel. Soltei uma risada suave. Ninguém ganha aqui, Lucas. Alguns simplesmente se destroem por sua própria ganância e deslealdade. Madidi desabou para a frente, apoiando a cabeça na mesa, sua pele fantasmagoricamente pálida. O arrependimento em seus olhos era evidente, mas eu sabia bem que o arrependimento não podia apagar suas ações. O punho de Lucas colidiu com a mesa enquanto ele se levantava abruptamente. Sem dizer mais nada, lançou-me um último olhar venenoso antes de sair furiosamente. Madidi o seguiu, incomumente quieta. Meu pai exalou profundamente, afundando-se novamente na cadeira. Embora não tenha dito nada, eu sabia que seu coração estava partido. Voltei-me para ele, meu tom mais suave. Você vai ficar bem? Ele assentiu lentamente, seu olhar perdido. Posso ter perdido um filho, mas ainda tenho outro que preservará a honra da nossa família. Mantive silêncio, colocando uma mão reconfortante em seu ombro, prometendo silenciosamente nunca decepcioná-lo. Observei Lucas e Madidi desaparecendo pela porta. A porta se fechou atrás deles, deixando um silêncio opressivo. Sem mais ultimatos, sem mais justificativas. Apenas pai e filho sozinhos naquela sala imensa e silenciosa. Nenhum de nós jamais imaginou testemunhar tal cena ali. Meu pai recostou-se, massageando as têmporas como se tentasse afastar uma enxaqueca iminente. Seu cansaço não vinha de fadiga física, mas de uma profunda decepção. Falei cuidadosamente. Eles não vão desistir sem resistência. Meu pai abriu os olhos, a raiva anterior substituída por pura exaustão. Eu sei. Mas não tenho mais nada a oferecer a eles. Às vezes, a perda total é necessária para que as pessoas reconheçam seus erros. Duvidava que Lucas e Madidi algum dia alcançassem tal clareza. Uma vez, eu amei Madidi, acreditando que ela seria minha parceira de vida. Mas ao observá-la agora, desmoronando ao lado de Lucas, compreendi que suas escolhas a trouxeram até aqui. Somente ela poderia se salvar. Levantando-me, movi-me em direção à janela. A noite havia caído sobre o vasto terreno da propriedade. Além dessas paredes, o mundo continuava girando. Mas dentro desta sala, um capítulo havia definitivamente se encerrado. Meu pai se levantou lentamente, dirigindo-se ao armário de bebidas, onde se serviu de uma dose de uísque. Ele fez um gesto com o segundo copo em minha direção, mas eu recusei com um leve balançar de cabeça. Nada de bebidas para mim. Quero que este momento fique gravado claramente na minha memória. Um riso suave escapou dele enquanto ele tomava um gole de sua bebida. Qual é a sua previsão para o próximo movimento deles? Ponderei brevemente antes de dar de ombros. Lucas pode tentar alguma resistência, mas sua influência evaporou. Seu círculo de apoiadores desaparecerá assim que perceberem que ele se tornou inútil. Quanto a Madidi, hesitei, seu rosto surgindo em meus pensamentos. Ela buscará outra figura poderosa para se agarrar quando tudo desmoronar. Ela finalmente entenderá que apostou no cavalo errado. O discreto aceno de cabeça do meu pai transmitiu sua concordância. Ele reconhecia a verdade nas minhas palavras. A brisa da noite agitava a folhagem lá fora, criando uma suave sinfonia na escuridão. Embora uma tempestade tivesse passado, eu sentia outra se formando, desta vez, nas vidas daqueles que nos traíram. Olhei entre meu pai e a pilha de documentos espalhados sobre a mesa. Embora esse conflito não estivesse completamente resolvido, experimentei algo que não sentia há anos, uma sensação de reivindicação. Não de riqueza material ou posição social, mas de tranquilidade interior. Deixando o escritório do meu pai, saí para a ampla varanda. Acima de mim, o céu noturno havia se transformado de sua escuridão opressiva anterior em uma tela de estrelas cintilantes. Uma brisa suave trazia o doce aroma das flores do jardim, evocando memórias de tempos passados.
Meus pensamentos vagaram até minha mãe, lembrando-me de sua dedicação inabalável à nossa família e à fundação de caridade que ela construiu com tanto fervor. A revelação das ações de Lucas e Madidi teria devastado minha mãe, mas pelo menos agora a verdade e a justiça prevaleceram. Os dias subsequentes se desenrolaram com uma rapidez inesperada. Lucas e Madidi se agarraram desesperadamente aos vestígios de sua influência, mas todos os caminhos haviam sido bloqueados. Seus antigos admiradores agora os evitavam, recusando qualquer associação com um homem que havia saqueado fundos de caridade ou um empresário exposto por atividades fraudulentas. Os lucrativos contratos de Madidi com marcas de luxo se dissolveram à medida que as notícias do escândalo se espalhavam. Suas fontes de renda secaram, forçando-o a liquidar suas posses caras para compensar os fundos desviados. Lucas, agora ostracizado pela comunidade empresarial, montou uma resistência fútil enquanto as investigações financeiras oficiais começavam. O inevitável ocorreu certa manhã. Manchetes anunciaram que Lucas Wittmann foi acusado de fraude financeira e enfrentava uma sentença de prisão. Escolhi não comparecer às audiências judiciais. Já tinha visto o suficiente. Madidi, privada de sua riqueza e status, gradualmente desapareceu dos círculos sociais que uma vez dominou. Sem conexões restantes para explorar e com sua reputação em frangalhos, ela eventualmente partiu de Nova York, levando consigo apenas os destroços de uma vida que ela mesma destruiu por sua ganância. Não senti satisfação em sua queda, nem prazer. Apenas um profundo senso de alívio me invadiu. Numa tarde fria, dirigi-me ao cemitério onde minha mãe descansava. Ao redor de sua lápide, delicadas flores brancas haviam brotado, como se a própria natureza reconhecesse sua presença contínua, vigiando sobre todos nós. Ajoelhei-me ao lado de seu túmulo e coloquei um buquê fresco de hortênsias com reverência gentil. Está terminado agora, mãe. Mantive minha palavra. Protegi o legado da nossa família. Embora esperasse silêncio, uma brisa suave agitou o ar, quase como sua silenciosa aprovação. Levantando-me, contemplei os terrenos pacíficos. Recuperei mais do que apenas nossas riquezas materiais. Recuperei meu valor próprio, minha dignidade e, mais importante, minha paz interior. As sombras do passado não tinham mais poder sobre mim. Eu aprenderá a abraçar o futuro. Vários meses se passaram, e assumi meu novo papel como CEO da Wittmann Enterprises. Embora eu não possuísse nem o instinto natural para os negócios do meu pai, nem a ambição implacável de Lucas, compreendia meu dever de guiar o legado da nossa família de volta às suas raízes honrosas. Um telefonema inesperado veio de Isabella Monroe, uma amiga querida dos meus tempos de faculdade. Ela agora liderava uma organização sem fins lucrativos focada em capacitar jovens desfavorecidos. Ouvi sobre sua nova posição na empresa. Nathaniel, ela comentou, sua voz carregando a mesma mistura de calor e determinação que eu lembrava. De fato, não era exatamente o que eu imaginava para mim, mas acredito que posso causar um impacto positivo. O que você tem em mente? Estaríamos interessados em uma parceria com você. Estamos planejando desenvolver um centro de treinamento vocacional para jovens em um terreno específico. Só precisamos de alguém que compartilhe nossa visão para patrocinar o projeto. Parei por um momento, então soltei uma risada suave. Então é isso que parece um trabalho de caridade genuíno, ao contrário dos esquemas de Lucas. A risada gentil de Isabella ecoou pelo telefone. Melhor ainda, você está reconstruindo o que outros tentaram destruir. Sorri, embora ela não pudesse ver. Vamos fazer acontecer. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!